Exatamente 11 horas e mais 50 minutos, chegamos ao quadro mais esperado do nosso programa. Tá na hora do nosso quadro Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Sabe aquele momento que você acha que a Bíblia está se contradizendo? Pois eu vou provar para você que você está terrivelmente equivocado. E que a Bíblia tem razão, porque a Bíblia ela é inerrante e infalível, palavra de Deus. Brasil! E não tem como questionar com ela. Vai questionar com a Bíblia? Não tem como questionar, tá bom? Hoje nós estamos recebendo aqui a pergunta do nosso amigo Jefferson Rodrigues. Ele é da cidade do Rio de Janeiro. Jefferson Rodrigues de Mello é da cidade do Rio de Janeiro. E ele quer saber... se Deus proíbe o uso de imagens de escultura, então como entender a confecção de querubins na liturgia judaica? Está lá em Êxodo capítulo 25, versículo 18. Então, se Deus proíbe o uso de imagens de escultura, como entender a confecção de querubins na liturgia judaica, lá de Êxodo capítulo 25, versículo 18? Vamos lá, vamos responder. Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Vamos lá, vamos tentar responder aqui. Vamos tentar não, nós vamos responder na lata. Vamos responder na lata. O quê? Não acredito. Vamos responder porque a Bíblia sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados. Olha, gente, de acordo com a Bíblia, Deus abomina qualquer espécie de idolatria, isso é claro. Inclusive a confecção de imagens de escultura, sendo um dos 10 mandamentos, está lá nos 10 mandamentos, Êxodo 20. Então, mas Deus ordenou, é verdade, Deus ordenou a Moisés que fosse confeccionado 2 querubins. O quê? Não acredito. Pode acreditar, está lá no texto. Ele mandou confeccionasse 2 querubins para que ficasse sobre o propiciatório, lá em Êxodo 25, versículo 20. Deixa eu ver aqui. Então, a Bíblia, ela é infalível. Ela é infalível, inspirada e infalível palavra de Deus. Então, conforme 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Por isso sabemos que nela não há contradição alguma. Na Bíblia não existe contradição. Nós é que estamos equivocados. Nós sempre vamos estar equivocados e a Bíblia sempre vai ter razão, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, no entanto, como explicar essas 2 informações citadas pelo nosso ouvinte? Como explicar isso? Idolatria origina-se do termo eidolon, no grego, né? E latreia, serviço, 1 Coríntios 10, 14. Vem do original, eidolon, que denota, essa palavra eidolon denota fantasma ou semelhança, vem de eidos, aparência, né? Aquilo que é visto, ou ainda tem a ideia de imaginação. Em seu dicionário, Viner, ele afirma o seguinte: um idólatra é um escravo de ideias depravadas que os seus ídolos representam. Está lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 8 e 9. Então é desse modo, de várias concupiscências, conforme Tito 3,3, concluímos que a idolatria é tudo aquilo que assume o lugar de Deus, voluntária ou involuntariamente, o lugar que pertence a Deus. Então, a idolatria é tudo aquilo que substitui o lugar que pertence a Deus, que rouba o lugar de Deus. Somente Deus. Então, a confecção, vamos aqui, a confecção dos querubins de outros utensílios do tabernáculo e do templo, além dos querubins, tem outros utensílios do tabernáculo e do templo. Eles tiveram propósitos ornamentais e simbólicos. Os propósitos ali eram ornamentais e simbólicos. Mas em nenhuma hipótese
alguém tinha permissão para a idolatria. Não foi dada hipótese nenhuma naqueles objetos como permissão para a idolatria, mesmo que o povo ao menos desejasse utilizasse desses utensílios com meio de elevação ou modelos espirituais, o Senhor ordenara que os mesmos fossem destruídos. Então, assim como fez com a serpente, lembra da serpente que havia sido levantada por Moisés no deserto e que o povo a transformou em objeto de culto? Vocês viram o que aconteceu? Lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Então, sempre que a Bíblia menciona os querubins, ela o faz dentro do contexto da manifestação da presença de Deus, ou ainda como guardiões da mesma. Então, o comentário Bacon, ele afirma que os querubins constituíram uma alta categoria de anjos associados com a presença de Deus. E ainda podemos observar que eles também são apresentados como guardiões de lugares sagrados. É só você ver Gênesis 3:24. Guardiões de lugares sagrados. Inclusive Lúcifer era um querubim. Lúcifer era um querubim. Ele não era anjo, ele era um querubim. Querubim é querubim, anjo é anjo. Serafim é serafim. São criaturas que existem no céu, assim como a terra é povoada de criaturas, o céu também. O céu tem querubins, anjos, serafins. Entendeu? Então, após a queda de Adão e Eva, os querubins foram responsabilizados em proteger a entrada do Jardim do Éden. Está lá em Gênesis 3:24, se não me falha a memória. É o 24, Então, da mesma forma, no oráculo do templo, foram postos 2 grandes querubins. Lá em 1 Reis, capítulo 6, versículo 23 e 28. Esses querubins foram colocados como protetores do lugar da manifestação da presença de Deus. E Davi, poeticamente, falou da presença de Deus sobre um querubim. Lá em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 11, e Salmo 18, verso 10. O propiciatório, lugar sobre o qual as asas dos querubins cobriu de uma parte ao outro, né? Era um lugar onde o sangue do sacrifício anual pelos pecados do povo era colocado. Está lá em Levítico, capítulo 16, versículos 2 e 13. Então, considerado também que o lugar mais sagrado do Santo dos Santos é o próprio trono de Jeová, o próprio trono do nosso Deus Jeová. Sendo assim, os querubins sobre o propiciatório não eram objeto de culto, não eram objeto de adoração dos hebreus, e sim ornamentos que simbolizavam a presença de Deus. Então, desse modo, da mesma forma que a gente tem em nossas casas alguns objetos que a gente coloca na estante ali, no rack, para ornamentar, tinha a mesma função. Esses querubins não eram para adoração, era objeto de ornamentação. Então, desse modo, concluímos que o objetivo da confecção dos querubins não foi uma exceção para a prática da idolatria, que é condenada pelo próprio Deus. Antes, representavam a presença de Deus e sua glória. E por estarem sobre o propiciatório, apontava ali para a reconciliação e a pacificação entre o homem e Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo. E no final nós chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! Gente, a Bíblia sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados, porque a Bíblia, ela é inerrante, ela é infalível, palavra de Deus, e não tem como questionar, tá certo? Então a Bíblia, ela é inerrante, é infalível, palavra de Deus. Lembre-se, quando você achar que a Bíblia está se contradizendo,
você é que está equivocado, porque a Bíblia tem razão.